parte que os produtos que o brasileiro consome, de fato, eles vêm da importação, porque nós não somos um país produtor. A gente manufatura bastante coisa, mas ainda não somos tão competitivos como poderíamos ser, por exemplo, quando a gente vai produzir produtos aqui. Então a gente importa muito. E quando não importa o produto, a gente acaba importando a matéria-prima para produzir o produto. Então muito daquilo que a gente consome aqui, ele vem da importação, seja o produto acabado, seja a matéria-prima. O Dia dos Namorados é uma data das mais comerciais do Brasil. Ele também existe no mundo, apesar da data não ser a mesma, né? Aqui a data foi estrategicamente pensada para cair num lugar onde não tinha muitos feriados, né? Em junho não tinha nenhum feriado comemorativo, nenhuma data comemorativa, assim como tem Dia dos Pais e das Mães. Então a gente criou a data aqui no meio de junho justamente para isso. E de fato gera um volume bem elevado de solicitações de importação. E aí o processo de importação, para datas como essa, costuma acontecer muito antes da data em si. Então, no final do ano passado e no começo deste ano, já eram feitas importações, já eram iniciadas os processos de importações de produtos para o Dia dos Namorados, porque o processo de importação ele é longo e ele vem via marítimo, porque não vale muito a pena financeiramente fazer importações dessa pelo modal aéreo, né? Então a maioria vem marítimo. Quando a gente fala de varejo, que são as empresas que vendem esses produtos, eles planejam a importação muito tempo antes, solicitam o pedido, por exemplo, na China, e os produtos começam a ser produzidos, demoram 60, 90 dias para ser produzidos, e aí ele vai para o mar e fica lá mais 30, 40 dias no mar. Chegando no Brasil, ainda vai ficar um bom tempo aguardando a liberação alfandegária, depende do tipo de produto, depende do que cada um tem uma classificação, cada um demora um tempo para ser liberado, cada empresa tem um tipo de tratamento e tal. Então, as importações acontecem muito antes da data de fato acontecer, né? O fluxo de importação nesse caso, tratando de pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica é aquela que vai importar em grandes quantidades e revender no país, ele acontece desta maneira. E existe aquele fluxo de importação de pessoa física, que é aquela que compra no site eletrônico, né? Compra na Amazon, na Shein, na Shopee, AliExpress. Aí é um processo mais simples, mas que não deve ser feito com caráteres comerciais, né? Então ele não serve quando uma pessoa compra de uma empresa. Ele só deve ser usado para quando pessoas compram de pessoas e empresas vendem só para empresas. Então, teoricamente, esses sites não devem vender para pessoas físicas, e quando ele vende, aí sim, incide tributação. O levantamento que foi feito, né, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pela SPC, estima que cerca de 100 milhões de pessoas devem ir a compras, movimentando mais ou menos 23 bilhões entre presentes e comemorações, porque o brasileiro gosta bastante de presentear nessa data. É uma data que movimenta mesmo, então as pessoas acabam comprando, seja fisicamente, seja online. Então, o preparo para revenda dos produtos que vêm de fora, ele pode acontecer de duas maneiras, tá? A gente tem aquele empreendedor formal, que é aquele que tem uma loja no Brasil, ele tem um sistema formal de importação, onde ele, como empresa, entra em contato com o exportador na Ásia, na Europa ou em outro lugar, faz a compra do produto, ele chega no Brasil e é feita a liberação alfandegária normal. É muito diferente daquelas pessoas que tentam empreender de métodos não formal. Tem o método dropshipping, tem o método de comprar e revender, né? Eu não sei se todo mundo conhece dropshipping, mas é aquele que uma pessoa compra de um site externo e envia direto para casa do comprador, né? Então, esse método no Brasil ele não é legal, ele é feito de maneira ilegal. Então, existem essas duas formas, né? Quando a gente fala de empreender aí dos produtos que vêm de fora, a forma correta é se habilitar na Receita Federal para se tornar uma empresa importadora, fazer a importação de maneira formal com profissionais, né, então despachantes aduaneiros, empresas de transporte formais, para que o produto chegue e possa ser revendido de maneira formal com nota fiscal, pagando todos os tributos corretamente. A forma alternativa que alguns empreendedores usam é uma forma que deve cada vez mais entrar na mira da Receita Federal por não ser formal, não ser legal. Além disso,
importar algumas mercadorias, elas funcionam de duas maneiras, né? Ou o exportador entra em contato com o importador para comprar aqui, ou seja, o revendedor lá fora. O vendedor lá fora entra em contato com o comprador aqui, uma empresa, ou a empresa aqui entra em contato com ele lá fora para começar a fazer o trâmite. O preparo tem que ser feito da seguinte maneira: primeiro, planejar a importação, encontrar qual é o melhor método de fazer o transporte, pagamento, e sempre se planejar com antecedência, porque o mercado é cheio, bastante gente compra, os navios que vêm de carga para o Brasil, eles são sempre cheios. Então é importante fazer isso com antecedência e principalmente procurar uma empresa que seja especialista em fazer esse tipo de trâmite. Comumente já tem vários profissionais no mercado, a empresa pode contratar uma empresa ou contratar um profissional para ficar dentro dela. É bem comum isso acontecer. Nas datas comemorativas, as pessoas costumam de fato presentear umas outras, e como há o excesso de pedido, pode acarretar uma demora aí inesperada da entrega desses pedidos. Então isso é muito mais comum quando a pessoa faz um método que não é o melhor, né? Que é o dropshipping, que é aquele que compra de fora e entrega direto para o presenteado. Quando o consumidor faz uma compra dentro de uma loja no Brasil, que já pagou os tributos, que já fez a importação de maneira formal e de maneira correta, esse problema de excesso de pedido e falta de entrega não costuma acontecer tanto, porque essas empresas se preparam com antecedência e já tem estoque. Então elas acabam conseguindo manter uma rotatividade boa dos produtos para evitar que falte. Isso também acontece quando empresas grandes como Apple e Samsung vão fazer importação dos produtos, porque esses produtos são importados, né? Os telefones são importados, outros acessórios são importados. Então essas empresas fazem a importação, trazem para o Brasil e mantêm um estoque aqui, fazendo com que a importação seja feita de maneira correta. De fato, há pouco tempo o governo anunciou a criação de uma taxa única para compras feitas por sites estrangeiros de varejo como Shein, AliExpress e Shopee. O ponto é, o governo anunciou há pouco tempo que ele passaria de fato a fiscalizar, porque essa taxa única de importação, que é o imposto de importação simplificado, ela existe desde do ano 1980, e toda vez que uma pessoa faz uma compra em algum lugar fora do Brasil, ele precisa fazer a declaração daquele produto, seja por sites estrangeiros, que isso é uma coisa mais nova, seja por viagens internacionais. Então, o que houve foi a difusão dessa notícia, dizendo que o governo passaria a tributar compras que hoje já seriam tributadas. Por quê? Essa liberdade que as pessoas têm de fazer compras em sites estrangeiros, ela só funciona com a tributação, porque as pessoas não devem, a legislação não permite que as pessoas entrem em contato com o site estrangeiro e façam a importação de produto, sendo pessoa física, sem fazer a tributação. Então ela tem que ser automaticamente, a taxa tem que ser automaticamente paga. Só que as empresas do exterior estavam burlando essa legislação, colocando o nome de pessoas físicas na venda, ou seja, colocando o nome de pessoa física como vendedor e colocando o nome de pessoa física na compra aqui. Além disso, estava dividindo também os pacotes para que ficassem pacotes pequenos e que eles não entrassem no valor, porque o valor de isenção de tributação para quem compra de pessoa física para pessoa física é até $50, isso incluindo o produto, o transporte, o frete, né, e o seguro da carga. O que passou a acontecer foi que o governo falou que de fato faria a fiscalização e tributação disso tudo, e aí veio aquela avalanche de pessoas reclamando, sem conhecer a legislação e sem saber que assim já deveria acontecer. Então, todas as compras feitas em sites estrangeiros são tributáveis, não tem isenção de nenhum valor se a gente for seguir a legislação, só que não estava acontecendo essa fiscalização, né? E como que isso impacta na data com compras como essa consideravelmente? Teoricamente, não deveria impactar. As pessoas deveriam comprar os produtos aqui no Brasil, em lojas físicas aqui, onde o imposto foi pago e onde a mão de obra de fato acontece, né? Então já teve pago o pagamento do imposto, seja pela compra
do produto em si pela empresa, seja pela importação da matéria-prima, mas toda a parte tributária já foi paga. Então, o correto seria não impactar. O que houve no Brasil é o brasileiro ficou mal acostumado, né? Porque ele acabou vendo que era vantajoso para ele comprar em sites internacionais. Então isso aconteceu de maneira muito rápida, abarrotou o aeroporto, os aeroportos onde essas cargas chegam, né? Porque essas cargas vêm no modal aéreo, e também abarrotou lá a unidade de tratamento de administrativo de remessa expressa de Curitiba, que é onde isso é triado. Então, as pessoas ficaram mal acostumadas em fazer compras de sites internacionais sem pagar a tributação, né? E o que vai acontecer se de fato o governo passar a fiscalizar, né? Primeiro, se ele fiscalizar como ele disse que faria, todas as compras serão tributadas na fonte. Não vai acontecer mais da empresa da compra chegar aqui, o comprador ser notificado e só depois pagar a taxa de importação ou abandonar o produto. Não, ele vai fazer como acontece hoje já em sites como a Amazon, que quando o comprador faz a compra de fato, ele já paga no momento da compra o tributo para entregar a carga aqui no Brasil. Então não tem essa descaracterização, né, de uma remessa expressa isenta, e não acontece desta carga não ser tributada, não passar tributação. Por que isso passou a acontecer? Porque empresas do varejo brasileiro, né, passaram a reclamar que estavam sofrendo concorrência desleal, que de fato estavam, de fato estão, né? Elas passaram a reclamar que estavam sofrendo concorrência desleal e fizeram lá lobby com o Ministério da Fazenda e outros para poder fazer essa tributação. E o governo brasileiro está precisando, por causa do arcabouço fiscal, né? Está precisando fazer o máximo possível de esforço para poder arrecadar tributos. Então ele viu ali uma oportunidade de arrecadar entre 8 e 10 bilhões de reais por ano só em impostos. Então, desde a criação do MEI, ele se tornou uma vantagem muito competitiva para quem quer começar a importar e exportar. Por quê? Apesar de ter uma limitação de faturamento por ano, que hoje está perto dos 100 mil reais por ano, o MEI ele pode sim fazer a importação, ele pode ter habilitação no Siscomex, e ele pode, o Siscomex é o sistema da Receita, tá? Acho que eu falei anteriormente, mas é bom lembrar, e ele pode fazer a importação de 50 mil dólares a cada 6 meses, sendo que na exportação não existe limite. A única coisa que o MEI precisa tomar cuidado é que ele tem que respeitar o faturamento dele. Então não adianta nada ele faturar 100 mil reais por mês e exportar 500 mil dólares por mês, né? Então ele tem que tomar mais cuidado. Mas na importação, o MEI ele pode atuar como uma empresa e fazer a importação normalmente. O ponto é, toda vez que uma empresa vai fazer uma importação, ela precisa ter aquilo que a gente chama de lastro, ou seja, ela precisa ter em conta corrente os valores referente à importação no produto, os valores que serão devidos para a receita de internalização deste produto. Então, se a empresa vai fazer uma importação, por exemplo, de 50 mil dólares, que não é um valor alto, é um valor tranquilo, é um valor considerado baixo até, a empresa precisa ter o equivalente em impostos disponível em conta corrente para que quando a importação aconteça, o débito seja realizado na conta corrente diretamente, porque é muito rápido. Então, o fato gerador, né, o que gera o tributo de importação, é o fato do produto chegar no país. Então a empresa precisa ter esse valor disponível. Mas uma empresa MEI, ela pode sem problema nenhum fazer a importação, ela precisa se habilitar sim dentro do Siscomex, que é rápido, é fácil, é tranquilo, é acessar o ECAC e leva aproximadamente 5 minutos para fazer essa habilitação. Ela já pode entrar em contato com uma empresa de fora e fazer a importação formal. A importação informal, ela também pode ser feita pagando os tributos de maneira normal. Então a diferença é que normalmente quando a importação é feita de maneira informal, ou seja, via remessa expressa, essas empresas como a DHL, como a GL, como a FedEx, ela tem que pagar 60% de tributos direto, que é o imposto de importação, mais o ICMS, que agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai haver uma equivalência, né, por estado. Todos os estados vão ter 17% o ICMS.
ICMS. Quando a importação é feita de maneira formal, normalmente os tributos, né, os impostos, as taxas são bem menores do que 60%, então vale muito mais a pena. Por isso que as empresas que já são formais, elas evitam fazer importação via remessa expressa ou courier, tá? Então qualquer empresa que tenha um MEI, ela vai poder fazer a importação normalmente, ela não tem grandes dificuldades, é bastante simples até. Ela só vai precisar procurar, sim, um despachante aduaneiro, uma empresa que faça o transporte e fazer o pagamento direto lá para ele sem grandes problemas, além de, claro, planejar a importação, né, ter o caixa disponível, ter uma certa folga de espaço e tempo para poder armazenar o produto e fazer o trâmite legal de internalização do produto. Então é importante fazer essa programação. As pessoas que vão para fora, elas podem trazer consigo na mala até $1.000 ou equivalente isso em outra moeda. Se ela for para a Europa, por exemplo, vai ser o equivalente disso em euro. Como o valor é $1.000, esse $1.000 é por pessoa e não é por viagem, é por mês, tá? Então, assim, as pessoas às vezes confundem como se você pudesse viajar 4 ou 5 vezes para o exterior no mês e comprar até $1.000. Não, cada mês ela pode fazer até $1.000. Mas existem algumas limitações também. Então, esses produtos que ela pode trazer na mala, na bagagem, né, que é aquilo que a gente chama de bagagem de mão ou a despachada, eles podem ser para consumo próprio, ou seja, eles não podem ser para revenda, eles não podem ter caracterização de comércio, eles não podem ter caracterização de repetição, né? Não pode toda vez ele vai viajar e toda vez ele traz um iPhone, por exemplo, não pode fazer isso, e tem limitações de tipo de produto. Alguns produtos que são considerados ilegais no país não podem ser trazidos. Então, por exemplo, armas, cigarros eletrônicos, essas coisas não podem ser trazidas na mala. Outros produtos que são considerados legais, mas controlados, eles têm limite. Então, charutos, por exemplo, são 25 por pessoa. Garrafa de bebida, ela pode trazer até 10 por pessoa. Então, existem limitações. Se a pessoa ultrapassar, ela vai pagar 60% do valor mais a multa se ela não declarar. Se ela declarar, ela só paga os 60%. Então ela pode entrar naquela fila que tem no aeroporto, objetos a declarar ou objetos nada a declarar. Ela vai naquela que vai declarar normalmente, paga o tributo na hora ali e fica com o produto. Claro que a Receita monitora isso. Então toda vez que um viajante vai e ele é abordado por um fiscal da Receita e não declarou o produto, ele fica lá marcado como sendo uma pessoa que tem hábito de tentar a ilegalidade. As pessoas passam com vários produtos, mas a Receita está cada vez mais inteligente, fazendo um cruzamento de dados, monitoramento, destinos que são mais comuns, né, ou no caso na volta para o Brasil, as origens, que são mais comuns as pessoas comprarem as coisas, e ela faz um monitoramento inteligente para tentar encontrar pessoas que estão fugindo da tributação, inclusive com reconhecimento facial. Então, pessoas que viajam 3, 4 vezes por mês para fora, elas têm uma probabilidade maior de serem escolhidas na hora do pente fino que a Receita faz quando a pessoa chega no Brasil. Chegando no Brasil, a pessoa vai fazer a declaração. Se ela não for declarar, ela não tiver nada, é só passar direto e não tem problema nenhum. Mas existe a limitação de $1.000 ou equivalente para entrar no Brasil com produtos, desde que não seja revenda, tem que ser para consumo pessoal. Perfume pode, não tem problema. O que não pode, produtos controlados pelo MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, produtos controlados pela Anvisa, como medicamentos, por exemplo, não podem, e produtos que são proibidos, claro, no país também não podem, mas estes, né, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, por exemplo, ele indica que as pessoas que vão comprar alguma coisa fora, como por exemplo quem vai para Portugal e quer comprar um bacalhau, ou quem vai para Espanha e quer comprar um queijo, por exemplo, ou algo do tipo, a pessoa traga o produto embalado por uma indústria, não embalado a vácuo, né? Então, todo produto ele pode entrar no país desde que ele seja industrializado e embalado por indústria, que ele contenha validade, origem, etc, etc. Não pode ser simplesmente um pedaço de queijo embalado a vácuo, embalado em alguma coisa, entrar no país. Sementes, nenhuma pode entrar. Nem embalado, nem sem embalar.
pedaços de animais, nenhum pode entrar. É bem comum, inclusive, algumas religiões trazerem de fora pedaços de animais para fazer os seus rituais, tal. Isso também não pode acontecer. Vinho pode entrar sem problema nenhum, desde que respeite o limite de tributação de $1.000 por pessoa por mês. Eletrônicos podem entrar. O viajante também tem direito a entrar consigo um relógio, um celular, que são de uso pessoal. Notebook não é considerado uso pessoal e pode ser descaracterizado de acordo com o que a Receita achar no momento. Para quem quiser exportar, ou seja, mandar para fora produtos que são normalmente regulados aqui no Brasil, a empresa ou a pessoa, né, principalmente a empresa, precisa pensar se o produto pode ou não sair daqui. Ou seja, quando a gente fala de obra de arte ou pedra preciosa, que nós somos um país bastante conhecido por isso, ou animais silvestres, por exemplo, precisa verificar se o produto pode ou não sair do país. Quando ele pode sair do país, o órgão responsável por essa anuência precisa ser contatado, como por exemplo o Ministério da Agricultura e o IBAMA, para verificar se aquele produto de fato tem a legalidade de sair. O mais importante nesse caso, quando vai sair do país, seja um remédio, seja de repente algum produto parecido com um medicamento ou algum produto extraído da natureza, ele precisa verificar a legislação do país de destino. Por exemplo, alguns países não permitem a entrada de leite brasileiro, alguns países, ou queijo, por exemplo. Então, se uma empresa vai exportar pão de queijo, ela precisa entender se o país de destino exige algum certificado diferente para comprovar que o queijo foi produzido de maneira correta. Alguns países precisam da certificação, por exemplo, da carne e da produção da carne para que ele entre. O Brasil é o maior exportador de proteína do mundo, né? Quando a gente fala de proteína, a gente fala de carne, frango, carne de porco, carne de boi, né? Carne de porco, carne de frango e carne de boi. E o país sendo um dos maiores exportadores, os países compradores, eles tomam bastante cuidado em relação à nossa produção para ver se não tem nenhum produto ali que está com alguma doença ou se veio de algum local que não esteja saudável. Então, o mais importante é entrar em contato com o país de destino onde o produto vai ser comprado, saber a regulação de lá para evitar problemas, porque uma vez que o produto saiu do Brasil, ele não pode voltar mais. Então, imagina que a exportação vai ser feita de pão de queijo para Portugal. Quando chegar em Portugal, se o produto não for rejeitado, ele não vai poder entrar no Brasil mais. Então, mesmo que Portugal mande devolver para o Brasil, quando chegar aqui ele vai ser incinerado, ele não vai poder mais ser usado. E então isso é um problema bastante grande que pode acontecer, porque pode gerar custos, diversos custos extras para a empresa, e também pode fazer com que a empresa fique marcada no mercado, a sua marca não fique conhecida. Ou melhor, fique conhecida, mas pelos motivos errados, né? Agora, outros tipos de produtos, né? Então, produtos que não têm essa origem, eles podem ser exportados sem problema nenhum. Contudo, alguns podem ser exportados, mas não podem ser vendidos no Brasil, como armas de fogo. Nós temos uma das maiores empresas produtoras de armas de fogo do mundo aqui no Brasil. Ela produz diversos tipos de projéteis e armas que são usados em vários países do mundo, mas esse produto não pode ser vendido aqui diretamente, ele é de uso totalmente militar, então é vendido somente em países compradores deles. Então aí tem um parênteses, que são esses produtos que não são vendidos no Brasil, mas são fora. De qualquer forma, para toda empresa que vai fazer exportação, o governo brasileiro ele tem um projeto onde existe, não um projeto, é um incentivo, né? Onde existem isenção de todos os tributos, então não é pago o imposto de produto industrializado, não tem imposto de exportação, não é pago PIS e COFINS, mas a empresa que faz exportação precisa pagar o imposto de renda, que isso é uma coisa que poucas empresas conhecem, mas o imposto de renda é devido. O ICMS também ele não é pago quando há exportação, então é muito mais competitivo para uma empresa fazer a exportação de um produto que ela não vai pagar os tributos. Ela tem ali incentivos vários para não pagar os tributos. Ela também vai receber em dólar, né? E vai fugir ainda da sazonalidade do mercado brasileiro, ou seja, o produto que é vendido aqui só parte do ano, ele pode ser exportado para outros países na parte do ano onde ele não vai ter
onde ele não vai ter consumo no Brasil. Então, a exportação ela é indicada para todas as empresas que querem crescer, porque ela é um jeito de mostrar o produto fora do país, e também é uma maneira de fugir da sazonalidade, além de ser de uma receita externa e outra. Todo mundo quer comprar um produto que tem aquele selo de for export.